A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez eu estou aqui para trazer uma boa notícia para você. Você que tem sido aí bombardeado com muitas más notícias nos últimos dias, né? Mas a palavra de Deus é a boa notícia. E assim como ela mesmo diz, nós devemos ocupar a nossa mente com coisas boas, principalmente com a palavra de Deus. Então eu quero deixar uma palavra aqui para você, que está escrito no livro de Salmos, Salmo de número 30, do versículo 1 até o versículo de número 5. E no versículo 1, a palavra do Senhor começa dizendo assim, é um salmo de Davi, então é Davi falando com Deus através desse salmo aqui. Começa dizendo assim: exaltar-te-ei, ó Senhor, porque tu me exaltaste, e não fizeste com que meus inimigos se alegrassem sobre mim. Senhor meu Deus, clamei a ti, e tu me saraste. Senhor, fizeste subir a minha alma da sepultura, conservaste-me a vida, para que não descesse ao abismo. Cantai ao Senhor, vós que sois os seus santos, e celebrai a memória da sua santidade. Porque a sua ira dura só um momento, no seu favor está a vida, e o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Amém? Então nós vemos aqui um salmo de Davi. Ele conta uma situação que ele passou aqui muito difícil. Ele diz que o Senhor o livrou da morte. Ele está dizendo bem claro aqui: o Senhor me livrou da sepultura, o Senhor não permitiu que os meus inimigos triunfassem sobre mim. Mas por quê? Porque ele diz muito claramente: eu clamei ao Senhor, eu clamei ao Senhor, e o Senhor me sarou. Então o clamor é uma oração realmente de todo o coração, é quando você rasga o coração para Deus, é quando você se arrepende, é quando você se lança realmente com toda a tua alma, com todas as tuas forças aos pés do Senhor. Então ele diz que clamou a Deus, e Deus o livrou. Aí então ele diz assim, no meio de toda essa alegria, né, ele diz assim: cantai ao Senhor, vós que sois os seus santos, celebrai a memória da sua santidade. É muito importante a gente entender que santos não são aqueles que fazem milagres, né? Porque só Deus é que faz milagre. Santos são aqueles que se separam para Deus, aquele que coloca a sua vida realmente na direção de Deus. Santo significa separado. Então ele diz: todos nós devemos celebrar com alegria ao Senhor por essa grande vitória que Ele dá, assim como Ele fez com Davi, Ele faz na nossa vida também. Mas no meio a toda essa alegria, né, a todo esse entusiasmo de Davi, ele fala uma coisa muito interessante no meio de tudo isso. Ele diz aqui no versículo de número 5, porque a sua ira dura só um momento. Ora, mas o que tem a ver a ira de Deus no meio de toda essa alegria, de toda essa festa que Davi está fazendo por ter tido um grande livramento de Deus? Ele diz que Deus livrou da sepultura, e de repente ele fala, porque a ira de Deus, a sua ira, dura só um momento. Mas o que tem a ver a ira de Deus com tudo isso? Na realidade, nós precisamos entender primeiro o que é a ira de Deus, né? O que faz Deus se irar, Deus se revoltar? Irmãos, o que causa a ira de Deus é uma coisa muito simples: o pecado. Porque Deus, Ele é santo. Como Ele diz aqui mesmo, vamos celebrar a sua santidade. Deus, Ele é santo, Ele é puro, e Ele abomina o pecado. Ele ama o pecador, Ele nos ama, mas Ele não suporta o pecado. O pecado causa a ira de Deus. Ele diz: a sua ira dura só um momento. Nós precisamos entender que quando nós pecamos, quando nós erramos, Deus, Ele não pode nos proteger. A palavra de Deus diz também, lá em Isaías, se não me engano, capítulo 59, que as mãos do Senhor não estão encolhidas, que não possam nos salvar. Elas estão sempre estendidas para nos salvar, mas as nossas iniquidades, nossos erros, nossos pecados nos separam de Deus. É como se Deus virasse as costas para a gente, mesmo nos amando muito, mesmo querendo nos proteger. Ele não pode. Por que não pode? Porque a palavra dele é assim, a lei dele é essa.
Se eu quero estar guardado e protegido, como diz no Salmo de número 91, eu tenho que habitar no esconderijo do Altíssimo, eu tenho que estar próximo, escondido em Deus, para que nenhum mal me aconteça, nenhuma praga chegue até mim, nenhum mal me aconteça, nenhuma praga chegue até a minha tenda, a minha casa, enfim, eu tenho que estar em comunhão com Ele. O pecado quebra a nossa comunhão com Deus. Nós temos vários exemplos disso na Bíblia, como por exemplo, quando o povo de Deus, ele foi levado cativo, escravo para a Babilônia. Vários anos se passou ali o povo escravo. Por quê? Por causa do pecado. Nós podemos ver, por exemplo, o exemplo mais fácil de entender, Jesus Cristo. Quando Jesus estava ali sendo crucificado na cruz, a palavra de Deus diz que Jesus, ele clamou e ele disse, Labá, Labá, Samactani, que quer dizer assim, meu pai, por que me abandonaste? Então naquele momento, Deus Pai abandonou o Filho. Mas por quê? Porque a Bíblia diz que naquele momento, todos os nossos pecados foram lançados sobre Ele. E Deus não suporta, Ele não pode ficar perto, Ele não tem nenhuma comunhão com o pecado, porque Ele é santo. Ele abomina o pecado. Então naquele momento, quando os nossos pecados foram lançados sobre Jesus, Deus abandonou Jesus por um momento. Então nós precisamos entender que no momento que nós pecamos, Deus, ele fica impedido de nos proteger. Agora, entenda bem uma coisa, Davi está falando aqui sobre os seus inimigos. Então não foi Deus que causou aquele mal a Davi, porque ele está falando sobre a ira de Deus. Então muitas pessoas vão entender que Deus se irou e quis causar um grande problema a Davi, mas depois o próprio Deus o livrou. Não tem muito sentido. Então na verdade nós entendemos que a palavra de Deus diz o seguinte: nós temos sim um inimigo, esse inimigo é invisível, e ele não é nenhum vírus não, o nome dele é Satanás. Nós não vemos, mas ele existe, e a palavra de Deus diz que esse inimigo, ele fica em todo o tempo, 24 horas ao nosso derredor, esperando, diz a palavra de Deus, um momento para nos destruir, para nos tragar. Então muitas vezes, um breve momento que Deus não pode nos proteger, é suficiente para esse inimigo entrar nas nossas vidas e causar uma grande tragédia. Por quê? Porque Deus, ele não pode ficar na minha vida se eu estiver em pecado. Então é como se ele encolhesse as suas mãos, como se ele cruzasse os braços, como se ele virasse o próprio rosto. A Bíblia diz isso mesmo, que o rosto de Deus fica encoberto pelos nossos pecados. Ele nem nos ouve. Isso é muito triste. E então o inimigo entra e acaba causando todo tipo de mal na nossa vida. É o que acontece muitas vezes. E não é propriamente Deus, é como aconteceu na vida de Jó. Não é Deus que causa o mal, né? Muita gente interpreta um pouco errado a Bíblia. Deus, ele permite o mal. Jó mesmo, depois de toda aquela tragédia, perdeu a família, perdeu todos os seus bens, ele disse, Deus me deu e Deus me tirou, bendito seja o nome do Senhor. Ele disse isso numa palavra humilde, dizendo da seguinte maneira, uma mensagem que ele manda para nós: não importa o que aconteça, não importa o que eu perca, Deus é Deus, ele é digno de todo louvor e adoração, ele continua sendo bendito. Mas na verdade, se você ler o livro de Jó, você vai entender que foi o diabo que tirou tudo de Jó, não foi Deus. Deus teve que permitir, por causa dos erros, por causa das falhas de Jó. Jó era um homem pecador também, como eu e você, ele tinha muitas falhas, e no meio dessas falhas, o inimigo ganhou o direito de agir na vida dele, e Deus não pôde impedir. Por isso que é tão importante a gente andar na presença de Deus, em todo o tempo, porque um breve momento, como diz aqui na palavra, um breve momento que Deus se ira, e vira o rosto, para não nos ver, não ouvir o nosso clamor, é o suficiente para acontecer muita coisa na nossa vida. Então ele diz aqui, o choro pode durar uma noite. O que é o choro? É um período de tristeza. Todos nós estamos muito tristes com tudo que tem acontecido no mundo, principalmente no nosso país, né? Mas ele diz assim, o choro pode durar uma noite. É um período. É um período, meu irmão. E o que é a noite? A noite é um período de escuridão. À noite nós, por exemplo, nós dormimos, né? E nós ficamos ali muitas vezes vulneráveis.
Porque quem está dormindo não está vendo o que está acontecendo à sua volta, não pode pedir socorro, ele não entende o que está acontecendo, ele não pode ver o que está acontecendo à sua volta, ele fica vulnerável, ele não vê nada. Quem dorme não está vendo nada à sua volta. E muitas vezes nós estamos assim, por causa do erro, por causa do pecado, nós não conseguimos enxergar realmente a realidade das coisas, e nós ficamos, como eu dizia anteriormente, vulneráveis aos ataques do inimigo. Mas ele está dizendo aqui, isso pode durar um período, como aconteceu na vida de Davi. Durou um período, e Davi então clamou a Deus, rasgou o seu coração para Deus, e Deus o livrou. A palavra do Senhor diz aqui, o choro pode durar uma noite, pode durar um tempo, mas a alegria vem pela manhã. Amanheceu, a noite passou, e eu já não estou mais dormindo, já não estou mais com os meus olhos fechados, tudo clareou, e eu consigo ver tudo que está à minha volta, com clareza, com nitidez. Eu consigo me defender, porque eu estou vendo o que está acontecendo à minha volta. Então amanheceu. Irmão, tudo tem um período. A palavra de Deus diz que tudo tem um tempo. Existe o tempo de plantar, existe o tempo de colher. Existe o tempo de chorar, mas também tem o tempo de sorrir. E é maravilhoso, se você prestar atenção, a palavra de Deus está dizendo que a alegria vem no amanhecer. Então você não vai precisar ficar correndo atrás da alegria, não. Como as pessoas costumam fazer, né? As pessoas costumam correr atrás das coisas. Não, eu preciso conquistar, eu preciso fazer, eu preciso... Porque, na verdade, as coisas desse mundo, você compra um carro, você compra um apartamento, você compra uma casa, aquilo te dá uma alegria momentânea. É um prazer que nós temos. Não é pecado você ter uma boa casa, você ter um bom carro, você ter dinheiro, nada disso. Mas essa alegria que a palavra de Deus está dizendo aqui, é uma alegria muito diferente. É uma alegria que vai chegar até você. É uma alegria que Deus vai colocar no teu coração, se você clamar a Ele, em o nome de Jesus. E essa alegria, meu irmão, Deus vai colocar no teu coração de uma maneira muito especial. Você pode ter certeza de uma coisa, tudo isso que nós estamos passando, o mundo está passando, é uma prova. E pode ter certeza de uma coisa, muitas pessoas vão ser transformadas por tudo isso. Quando essa alegria vier ao teu coração, que o próprio Deus vai colocar, você vai perceber que muitos problemas que você achavam graves na tua vida, vão se tornar em nada. Tamanho é o susto que o mundo está passando, muitas coisas que antigamente te incomodavam não vão te incomodar mais. Você vai perceber que muitas vezes você vai trabalhar, vai pegar aquele ônibus lotado e não vai reclamar mais, porque graças a Deus você vai poder estar indo trabalhar com segurança. E quando aquela pessoa pisar no teu pé, você não vai mais ficar nervoso, xingar, porque você vai ver que aquilo é um motivo pequeno, aquilo não importa mais. Você vai perceber que Deus vai colocar uma alegria tão grande no teu coração, que você vai conseguir perceber a alegria verdadeira de Deus em você, em coisas pequenas. Você não vai precisar buscar a tua alegria lá na Disney, por exemplo, lá do outro lado do mundo, não. Você vai perceber que Deus vai colocar uma alegria tão grande no teu coração, que quando você pegar na mão da tua esposa, do teu filho, e simplesmente ir na pracinha da esquina, dar uma volta, com toda a segurança, sem medo de nada, você vai sentir uma alegria tremenda, inexplicável. Você vai perceber que o simples fato de você ir na sorveteria, tomar um sorvete, de você simplesmente tomar um ônibus aqui, e viajar, passear na casa de um parente, numa cidade vizinha, vai ser um motivo de uma alegria tão grande, que você vai se surpreender. Por isso, lembre-se, tudo passa, e nesse momento de choro, talvez, de sofrimento, fique em paz, procure ficar na presença de Deus, vai passar. E quando todo isso, quando todo esse choro passar, quando toda essa tristeza passar, você vai ser uma pessoa muito melhor, muito mais feliz. Você vai perceber que você não vai precisar de muita coisa para ser feliz, não. Você vai ver que coisas pequenas vão te fazer muito feliz. Ele está dizendo, a alegria virá até você.
E eu profetizo sobre a tua vida, que depois que tudo isso passar, a alegria de Deus vai entrar no teu coração, transformando você numa pessoa muito mais feliz, muito mais forte, uma pessoa que vai reclamar menos da vida, que vai ver os problemas corriqueiros do dia a dia como coisas pequenas, sem importância, que você vai prestar atenção muito mais nas coisas boas do que nas dificuldades dessa vida, porque Deus vai colocar essa transformação na tua vida. Permita a Deus fazer isso contigo, clame a Ele, se alegre na presença dEle, ainda que você esteja num período aí difícil da tua vida, saiba que ele vai passar, e se você abrir o teu coração, se você estiver sensível a Deus, ele vai trazer essa alegria para a tua vida, em o nome de Jesus. Que Deus possa te abençoar de uma maneira muito especial, e que esse período passe rapidamente, para que você possa desfrutar da verdadeira alegria, a alegria de Deus, que ele vai colocar na tua vida, em nome de Jesus. Fique com Deus, e que Deus te abençoe de uma maneira muito especial, em nome de Jesus.